Oi, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu colocar os pontos principais das nossas 4 primeiras unidades da disciplina de orçamento empresarial, né? A primeira unidade, ela fala exatamente a finalidade do orçamento, ou seja, o orçamento como uma ferramenta de gestão. O que significa isso? Né? O orçamento, a gente vai analisar os gastos de uma empresa, as metas orçamentárias pré-estabelecidas, se elas estão sendo atendidas, se elas não estão sendo atendidas. Né? Ele tem que ser, o ideal é que ele seja muito bem elaborado, para que ele seja transparente, para que a gente possa ter essa transparência na hora até de estabelecer as nossas metas e utilizá-lo como um planejamento estratégico, né? A gente tem que mapear, vamos lá, o que a gente pode definir, assim, o que é importante dentro de um orçamento. Mapear as fontes de recursos, detalhar os custos das mercadorias, definir a necessidade de capital de giro, fazer a provisão para devedores duvidosos, para variações cambiais, né? E planejar um investimento, ou seja, tudo isso é importante que a gente tenha um orçamento bem elaborado, né? Bom, qual é a finalidade? Então, assim, a finalidade do orçamento, antes de mais nada, é para ser como uma ferramenta de gestão, né? Além disso, ele tem que ser periodicamente revisto, né? A gente hoje tem alguns casos mais analisados que você faz, de análise que você faz pelo menos 2 vezes ao ano. Para você saber se tem que aumentar ou reduzir a capacidade produtiva, analisar o capital de giro, se é uma necessidade maior, analisar a questão do endividamento, né? Então, assim, o ideal é que esse orçamento seja revisto, né? A gente precisa de... esse orçamento ele também é necessário para que a gente possa analisar a previsão dos resultados da organização. Então, ele precisa ter a previsão de vendas, ele precisa ter os fatores internos, os fatores externos, para que a gente possa ir estabelecer, né, que ele seja útil na nossa questão, na nossa gestão. Então, na verdade, gente, o orçamento ele é importante para a gente fazer um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico, né? É você tomar algumas decisões sobre estratégicas do que vão ser utilizadas, que vão ser executadas dentro da sua empresa, né? E para isso é fundamental que você tenha um orçamento bem elaborado, né? Então, assim, o orçamento ele é fundamental para isso. E é necessário que a gente faça um alinhamento entre o planejamento estratégico, o plano estratégico da empresa e o seu plano orçamentário. Eles têm que estar alinhados, né? Porque não adianta a empresa ter um desejo de fazer, né? Os gestores terem um desejo de fazer alguma coisa, tá no seu planejamento estratégico, sem ter olhado o orçamento, né? O planejamento orçamentário. Então vamos lá. Falando um pouquinho de planejamento estratégico, como definição, a gente tem que é um processo pelo qual as empresas se preparam para o futuro, de forma a garantir a continuidade do negócio. Então nada mais é do que estabelecer as estratégias, ter um planejamento para que você possa ter a continuação do da sua atividade, né? A gente pode dividir esse planejamento estratégico como, primeiro eu preciso planejar, depois eu preciso implementar e depois eu preciso controlar, né? Então, assim, são 3 fases importantes do planejamento estratégico. Eu tenho que saber o objetivo da organização, isso é fundamental para eu fazer um planejamento estratégico. O cenário atual, qual é a realidade, né, que a empresa está inserida. Analisar os recursos da empresa, determinar a estratégia da empresa e fazer a delimitação de metas de curto e de longo prazo, né? Então, isso são os pontos fundamentais de um planejamento estratégico que a gente precisa situar, né? A nossa unidade 3 fala um pouquinho sobre orçamento empresarial. De uma forma simplificada, ele tem que estar, né? O orçamento empresarial tem que fazer uma estimativa de venda, ou seja, quanto que você vai faturar, a ideia que você está faturando na sua linha de produção a cada produto que é faturado na sua linha de produção, né? Isso que a gente chama de estimativa de vendas. Deduções de vendas, o que são deduções de vendas? As despesas que você tem com frete, a comissão, os impostos sobre esse faturamento, né? Então, isso tem que estar sendo orçado. Os custos de produção,
né? Custo de produção, aí a gente tem, né, o custo variável, o custo fixo. O que seriam os custos de produção? O custo de mão de obra, o custo de matéria-prima, né, da tecnologia, enfim, isso tem que estar envolvido no nosso orçamento empresarial. E o orçamento para as despesas operacionais, ou seja, recursos para a empresa continuar a sua atividade. Então, de uma forma simplificada, o orçamento empresarial ele precisa abranger esses itens que eu coloquei: estimativa de vendas, deduções de preço, de vendas, custos de produção e orçamento para as despesas. Bom, na última unidade que a gente está trabalhando, a unidade 4, a gente estabelece aí quais são os tipos de orçamentos, né? Basicamente, a gente tem 4 tipos de orçamentos. Bom, vamos lá. O que seria isso? Orçamento estático. O próprio nome já diz, né? Eu acho que ele é bem didático isso. O orçamento estático é aquele orçamento que você fixa o volume de vendas para definir ali a atividade, ou seja, eu defino a venda, a partir daí eu vou definir a minha atividade econômica e ele não é passível de ser ajustado, tá? Até por isso que o nome dele é um orçamento estático. O orçamento flexível, você também faz essa mesma questão, mas ele é passível de ajuste. Então, o nome mesmo já diz, ele é flexível, você pode flexibilizar ao longo, né, do ano que você está estabelecendo esse orçamento. O budget é um orçamento anual, né? Que é isso? E qual é a grande diferença? Ele vai considerar aí as variações do mercado, como a variação do preço da energia, da água, a correção dos preços de vendas, enfim. E por último, a gente tem o orçamento contínuo, né? Que é um orçamento mais... um orçamento que a gente pode dizer que seria, como o próprio nome diz, que dá uma certa continuidade. Ele vai dividir... O que seria esse orçamento contínuo? Você divide em subperíodos, geralmente de 1 a 3 meses, né? E ao final de cada esse período, você analisa e ajusta esse orçamento, né? Então, você não espera acontecer um ano inteiro. Você vai analisar, dependendo do seu planejamento, 1 a 3 meses. Você vai olhar aquele orçamento, vai olhar se as metas foram cumpridas e tal, não sei o quê. E você vai fazer um reajuste, você vai alterar aquele orçamento para um novo subperíodo, né, digamos assim, para um novo subperíodo. Esse seria chamado orçamento contínuo, que seria uma questão mais, vou dizer, mais confortável, né, passível de reajustes e etc. Tá? Bom, gente, isso aqui foram os pontos principais que eu queria destacar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar pela central de mensagem, mandar mensagem para mim, e que eu estou à disposição de vocês, ok?